Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Vamos então a mais uma aula de matemática visando um concurso público da Prefeitura de Campos do Jordão. Vamos lá, moçada. Vamos que vamos. Vamos lá. É nóis, vamos que vamos. Aula 7, pessoas. Vamos que vamos, hein? Vamos ver nosso edital. Então, nós já vimos aí progressão aritmética, mínimo, múltiplo comum e máximo divisor comum, teoria dos conjuntos, razão e proporção, porcentagem, regra de 3 simples e composta, média aritmética simples e ponderada. Estamos vendo agora equações do primeiro e do segundo grau. Gente, a aula é longa, é muita coisa, tá? E vamos lá, vamos mexer em tudo, hein? Vamos que vamos. Matéria de hoje, hein? Equação do primeiro e segundo grau. Vamos que vamos, hein? É isso aí. Mas antes, porém, né? Vamos dar uma olhada na resolução dos exercícios da aula anterior. Então vamos lá. Resolução. Uma determinada indústria de tecidos produz retalhos de comprimento igual, ou melhor, de comprimentos iguais. Após a realização dos cortes necessários, percebe-se que nas duas peças restantes, as medidas eram de 256 cm e 342 cm. Foi determinado, então, que o responsável pela produção deveria cortar o tecido em partes iguais de forma que fossem do maior comprimento possível. Qual foi a dimensão que os tecidos foram cortados? Vamos lá, então, pessoas. Vamos ver a resposta disso aí. Então, ó, devemos encontrar o máximo divisor comum, o MDC, entre 256 e 342. Esse valor será a medida procurada. Então vamos lá. 256, vamos decompor então por 2. Dividimos por 2, temos 128. É par, continua dividindo por 2. 64. Por 2, 32. Por 2, 16. Por 2, 8. Por 2, 4. Por 2, 2. E por 2, 1. Beleza. Vamos agora com 342. Então, passando a nossa barrinha de divisão, vamos lá, pelos números primos, número 2. 342 dividido por 2 vai dar 171. 171 é múltiplo de 3, então vamos lá. Dividido por 3, 57, continua sendo múltiplo de 3. Dividimos por 3, 19. 19 é primo, então matou aqui já a conta, beleza? Então, olha só, o comprimento foi de 2 centímetros. Por que 2 centímetros? Porque aqui é o seguinte, ó. Eu tenho o número 2, número 3, 3 e 19. Aqui eu tenho tudo isso de 2. Não tenho nem 3, nem 19. Então, o máximo divisor comum é o que eles têm em comum. O número 2. Então, 2 centímetros. Vamos que vamos. Segundo exercício. Uma empresa está dividida em 3 áreas distintas. A área administrativa, a área operacional e a área de vendas. A área administrativa é composta por 50 funcionários, enquanto que a área operacional possui 80 funcionários e a área de vendas comporta 60 empregados. Em uma determinada data, é proposto uma integração entre as 3 áreas com a participação de todos os funcionários. Nessa integração, serão compostas equipes. Pergunta-se, letra A, o número possível de equipes. E na letra B, quantos funcionários devem ter por equipe? Vamos ver a solução? Vamos lá então, pessoas. Resposta. Devemos encontrar o MDC entre 50, 60 e 80. Então vamos começar pelo 50. Vamos decompor 50 por número 2, porque ele é par. Então, nós temos 25. Decompomos por 5. 5 por 5, 1. Resolvido aqui o número 50. Vamos para o 60 então. Dividimos 60 por 2, temos 30, dividimos por 2, 15, dividimos por 3, 5 e dividimos por 5, 1. E vamos agora para o 80. Vamos dividir ele por 2, vai dar 40, dividimos por 2, 20, dividimos por 2, 10,
Dividimos por 2, 5. Dividimos por 5, 1. Então, ó, o MDC entre 50, 60 e 80 é 2 vezes 5, que dá 10. Por que 2 vezes 5? Aqui tem o número 2, aqui tem o número 5. 2 e 5, 1 número 2, 1 número 5. É só o que repete, então é o que resta para a gente. Vamos lá então, pessoas. Na letra A, número total de equipes. 50 mais 60 mais 80 são 190. Dividimos por 10, são 19 equipes. E na letra B, o total de 10 funcionários por equipe. Beleza? Já era, isso aqui é facinho, hein? Vamos para o terceiro exercício, esse da PUC de São Paulo. Numa linha de produção, certo tipo de manutenção é feita na máquina A cada 3 dias, na máquina B, a 4 dias. E na máquina C, a cada 6 dias. Se no dia 2 de dezembro foi feita a manutenção nas 3 máquinas, após quantos dias as máquinas receberão manutenção no mesmo dia? Vamos ver então, pessoas? Vamos ver a resposta então. Nós vamos fazer aqui o mínimo múltiplo comum, o MMC, entre 3, 4 e 6. 3, 4 e 6, passamos a barrinha, vamos dividir por 2. O 3 se repete porque 3 não é divisível por 2. O 4 dá para dividir, fica 2. E o 6 dando para dividir, fica 3. Agora vamos continuar com 2 ainda, para acabar com o número 4 de vez, né? Vamos repetir o 3, o 2 vira 1. E repetimos o 3. O 2 então já morreu, já deu o número 1, acabou a nossa divisão por 2. Vamos para 3 então. Dividimos 3 por 3 dá 1. Repetimos 1 e dividimos 3 por 3 dá 1. Então, olha só, o mínimo múltiplo comum entre 3, 4 e 6 é 3 vezes 2 vezes 2. Isso dá 12. Sendo assim, após 12 dias, a manutenção será feita nas 3 máquinas, dia 14 de dezembro. Beleza? Vamos em frente. Quarto exercício. Um farmacêutico deve determinar que um paciente ingira 3 medicamentos de acordo com a seguinte escala de horários. Remédio A de 2 em 2 horas, o remédio B em 3 horas e o remédio C em 6 em 6 horas. O paciente tomou os 3 remédios às 7 horas da manhã. Qual será o próximo horário que voltará a ingerir os 3 remédios juntos? Vamos ver a solução então, pessoas? Está lá então. Calcularemos o mínimo múltiplo comum entre os números 2, 3 e 6. 2, 3, 6, registramos os 3 números, passamos a barrinha, vamos dividir por 2. Então, 2 dividido por 2 dá 1, repetimos o 3, e 6 dividido por 2 dá 1. Agora vamos decompor por 3, nós repetimos o 1, 3 dividido por 3 dá 1, e 3 dividido por 3 dá 1. Então, senhores, o mínimo múltiplo comum entre 2, 3 e 6 é 3 vezes 2, que é igual a 6. Sendo assim, os 3 remédios serão ingeridos juntos de 6 em 6 horas. Portanto, o próximo horário será às 14 horas. Beleza então, pessoas? Vamos que vamos. Aqui o quinto exercício. Em uma frutaria, as frutas são dispostas em cestas de forma a atrair a atenção dos possíveis clientes. Sendo assim, qual é o maior número de cestas que se pode compor utilizando-se 60 maçãs, 72 bananas, 48 mexericas e 36 abacates? Vamos à resposta, né? Então é o seguinte, vamos descobrir o MDC de cada um deles. Então vamos começar com o número 36. 36 nós vamos decompor por 2, dá 18, decompomos por 2, dá 9, decompomos por 3, dá 3 e decompomos por 3, dá 1. Vamos agora para o número 48. Vamos decompor ele por 2, então 48 dividido por 2 dá 24, dividido por 2 dá 12, dividido por 2 dá 6, dividido por 2 dá 3 e dividido por 3 dá 1. Vamos agora para o número 60, vamos decompor ele por 2. Isso daria 30, decompomos por 2 novamente. Dá 15, decompomos por 3, dá 5 e decompomos por 5, dá 1. E finalmente, vamos decompor 72. Vamos dividir por 2, isso dá 36. Vamos dividir por 2, 18, por 2, 9, por 3, 3, por 3, 1. E acabou, beleza. Então, olha só, vamos ver o que eles têm em comum, hein? Então, nós temos que o MDC entre 36, 58, 60 e 72 são 2 vezes o número 2 e 1 vez o número 3. Ou seja, 2 vezes 2 vezes 3, 12. Tudo bem, pessoas? Como obtemos o número 12, isso significa que cada cesta conterá 12 maçãs, 12 bananas, 12 mexericas e 12 abacates. Com 36 abacates, faremos 3 cestas. Com 48 mexericas, faremos 4 cestas. Com 60 maçãs,
faremos 5 cestas. E com 72 bananas, faremos 6 cestas, pessoas. Beleza? Vamos em frente, então. Sexto exercício. Para começarmos uma obra num terreno retangular de 220 metros por 532 metros, o senhor de um terreno, né? Deve-se, após nivelar a área, cercá-la com estacas para fazer o alicerce. Considerando que em cada canto há uma estaca, quantas estacas devem ser colocadas nos 4 lados, deixando entre elas sempre uma mesma distância? Então, pessoas, vamos ver o que acontece aí, né? Se o empreiteiro quer utilizar a quantidade mínima de estacas, é necessário que a distância entre elas seja a maior possível. Tudo bem nisso aí? Então, ó, neste caso, estamos falando de MDC, entre 220 e 532. Então, decompondo em fatores primos, nós vamos ter aí 220 é 2 vezes 2 vezes 5 vezes 11. Já 532 é 2 vezes 2 vezes 7 vezes 19. Então, pessoas, aí se você tiver com dúvida nesses resultados, decompõe e você vai ver que vai dar certinho, beleza? O que acontece agora? Olha, o que nós temos em comum aqui? Só o número 2 duas vezes aqui e aqui, tá vendo? 5 e 11 não tem aqui, nem 7 e 19 tem aqui. Então, o MDC entre esses dois valores vai ser 4, tudo bem? Que é a multiplicação de 2 por 2. Então, olha, no comprimento de 220 metros, teremos 220 metros dividido por 4, que vai dar 55, vezes 2, que são dois lados, 110 estacas. Já no comprimento de 532 metros, teremos 532 dividido por 4, ou seja, 133 vezes 2, porque são dois lados, isso dá 266 estacas. No total, serão 110 mais 266 estacas, ou seja, 376 estacas. Bastante, né? Mas o terreno também é monstruosamente grande, né? Vamos lá. O último exercício, se eu não estou enganado. 3 caminhoneiros viajam para o mesmo destino, seguindo o seguinte padrão. O caminhoneiro A faz o percurso de 12 em 12 dias. O caminhoneiro B em 15 dias. E o caminhoneiro C em 20 dias. Se numa segunda-feira eles se encontraram na estrada, quando irão se encontrar novamente? Vamos ver a resolução disso? Vamos lá. Neste problema, temos um mínimo múltiplo comum entre 12, 15 e 20. Então, vamos decompor os 3 números. Colocamos eles, passamos a nossa barrinha de decomposição e vamos decompor por 2. Então, 6, o 12 fica 6, o 15 permanece 15 e o 20 é transformado em 10, dividindo por 2. Bom, nós temos números pares ainda, vamos continuar por 2. O 6 vira 3, o 15 permanece e o 10 vira 5. Bom, agora eu posso decompor por 3 ou por 5, tanto faz a ordem. Vamos fazer por 3. Então, o 3 fica 1, o 15 5 e o 5 permanece. Agora, decompomos por 5, nós vamos ter 1, 1 e 1. Resolvido o nosso problema. Então, ó, o mínimo múltiplo comum será a multiplicação de 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Isso dá 60. Portanto, voltarão a se encontrar na estrada em 60 dias. Tudo bem, pessoas? É isso aí. Espero que tenha acertado. E se não acertou, não se desanime, tá? Estuda de novo, assiste de novo, baixa o vídeo se você quiser. Se não, assiste de novo na internet e vai tentando fazer de novo, tá? Vamos em frente, ó, espiralzinho doido. Vamos lá. Aí, ó. Agora sim, equações do primeiro e do segundo grau. Aí, já reparando que nós vamos quebrar a cabeça, né? É isso aí. Então vamos lá. Equações. Definição. O que será que são equações? Toda sentença matemática aberta expressa por uma igualdade recebe o nome de equação. Beleza, né? Bacana, né? Só que vem um detalhe. E aí vem a pergunta que eu quero fazer para vocês, né? Mas o que é uma sentença matemática aberta, né? Boa pergunta. Vamos em frente. Vamos em frente, então. Uma sentença matemática é aberta quando não é possível afirmar de imediato se ela é verdadeira ou falsa. Quando escrita em linguagem matemática, a sentença aberta apresenta letras na sua expressão. Logo, para ser verdadeira ou falsa, ele depende de valores que possamos atribuir às letras. Agora a pergunta é, será que existe uma sentença matemática fechada? Existe, pessoas. Sim, existe sim. Vamos lá então.
Uma sentença matemática é fechada quando podemos dizer de imediato se ela é verdadeira ou falsa. Então vamos lá, sentença fechada. Menos 10 mais 7 é igual a menos 3. Beleza? Então nós sabemos que isso é verdade, não tem dúvida. Beleza? Então ela é fechada. Podemos dizer de imediato que a sentença é verdadeira. Sentença aberta. 2x mais 1 é igual a 5. Beleza? Já podemos dizer quanto vale x de cara? Se não podemos, ela é aberta. Tudo bem, pessoas? Vamos em frente. Voltemos à definição. Toda sentença matemática aberta expressa por uma igualdade recebe o nome de equação. Exemplos. Nós temos aí x mais 5 é igual a 0, y² menos 3 é igual a 13, 2x mais 8z é igual a 7, x² menos 3x mais 2 é igual a 0. Tudo isso aí é uma expressão aberta. Beleza? Então, ó, porque nós temos incógnitas e temos a igualdade. Tem alguns exercícios que visivelmente a gente sabe a resposta, mas em outros nós temos que fazer alguma conta ou pensar sobre o assunto. Isso faz ela ser aberta. Beleza? Ok, vamos lá. Uma equação possui dois membros. Uma à esquerda, do sinal de igual, a gente chama isso de primeiro membro, e o outro à direita, que nós chamamos de segundo membro. Então nós temos aí um exemplo, ó, 3x menos 8 igual a 1. O 3x menos 8 e o 1 fazem parte do quê? O 3x menos 8, primeiro membro, o 1, segundo membro. Tudo bem? Presta atenção nesse detalhe aí, tá? Que isso é muito importante. As letras que figuram numa equação e representam valores desconhecidos são chamadas de variáveis ou incógnitas. Então, esse x aqui, ó, é a minha variável ou a minha incógnita, tá? Vamos seguindo aí. 2x menos 3 é igual a 5. O que significa? A variável é o x. x² menos 3xy mais 2 igual a 0. Quem que é a variável? A variável aqui é o x e o y, beleza? Se tivesse mais uma letra, teria mais essa letra como variável. Cada parcela de uma equação recebe o nome de termo. Então nós temos aí, ó, 3x² mais 6x menos 3 igual a 0. Então, 3x², o 6x e o 3, todos eles são termos de uma equação. Beleza? Vamos em frente. Os elementos do conjunto solução de uma equação são chamados raízes da equação. Vamos lá. Para verificarmos se um determinado número é raiz de uma equação, procedemos do seguinte modo. Substituímos a variável por esse número. Calculamos o valor de cada membro da equação, verificamos se a sentença é verdadeira ou falsa. Se for verdadeira, o número é considerado raiz. Se não for verdadeira, ele não é a raiz da equação, ok? Muito simples, né? Verificar se 3 é raiz da equação. X menos 2 é igual a 1. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos substituir esse número aqui, ó, o x que a gente desconhece, pelo número 3. E vamos operar. Se der esse resultado, ele é a raiz da equação. Então, vamos ver o que acontece aí, ó. X menos 2 é igual a 1. Então, 3 menos 2 é igual a 1. Ó, 3 menos 2 dá 1. 1 é igual a 1. Então, realmente, 3 é a raiz da equação. Beleza? Isso aqui é uma verdade. Logo, 3 é a raiz da equação. Perfeito, pessoas? Fácil demais, né? Vamos em frente. Definição. Duas ou mais equações são equivalentes quando têm o mesmo conjunto solução em relação ao mesmo conjunto universo. Ixi, ficou bem confuso, né? Vamos ver então. As equações x mais 1 igual a 0 e x igual a menos 1 são equações equivalentes, pois têm o mesmo conjunto solução, ou seja, a solução desse exercício é menos 1. Beleza? Isso aí. Princípio aditivo das igualdades. Ixi, vamos lá. Adicionando o mesmo número aos dois membros de uma equação, obtemos uma equação equivalente à primeira. Beleza? Desde que seja sempre o mesmo valor. Tá? Você não pode somar 3 no primeiro membro e 7 no segundo. Se você adiciona 3 no primeiro membro, você adiciona 3 no segundo membro. Então vamos ver aí, ó. Assim sendo A, B e C números racionais, escrevemos
Se A é igual a B, então A mais C é igual a B mais C. Ou A mais menos C é igual a B mais menos C. Tudo bem, pessoas? Vamos lá. Vamos ao exemplo, né, que fica mais fácil de vocês visualizarem. Transformar a equação x mais 4 igual a 10 em outra equivalente com termos mais simples, ou seja, o mais simples possível. Então tá aí, ó. Temos a nossa equação, ó, adicionando menos 4 a ambos os membros da equação, obtemos x mais 4 mais menos 4 é igual a 10 mais menos 4. Por que eu quero menos 4 aqui? Porque esse menos 4 anula esse mais 4. Se ele anula esse mais 4, eu diminuo a minha expressão e diminuo a minha equação. Então ela fica menorzinha. Só que se eu coloquei menos 4 no primeiro membro, obrigatoriamente eu tenho que colocar menos 4 no segundo membro. Beleza? Então vamos lá. Bom, 4 com menos 4 dá 0. E 10 com menos 4 dá 6. Então a minha equação fica x igual a 6. Mais simples que isso, impossível, né? E olha, isso aí, esse 6, é a raiz da equação. Beleza? Vamos em frente. Consequência do princípio aditivo. Bom, tem uma consequência? Tem consequência sim. Podemos transpor qualquer termo de um membro para o outro de uma equação invertendo a operação. Nesse caso, a equação obtida é equivalente à considerada. Ixi, estão viajando, né? Mas vamos ver. Na equação 8x igual a 5 mais 2x, podemos transportar o 2x, que está no segundo membro, para o primeiro. Então, olha só o que acontece. Nós vamos levar o 2x lá para frente. Só que quando a gente faz isso, o que acontece com o sinal? Olha, repara. O sinal era mais, ficou menos. Então, inverteu a operação que ele fazia. Beleza? Mudou o sinal da operação. Isso aí. Seguindo. Princípio multiplicativo das igualdades. Multiplicando ou dividindo ambos os membros de uma equação por um mesmo número diferente de zero, obtemos uma equação equivalente àquela, beleza? Então, assim, se A, B e C são números racionais, escrevemos. Se A é igual a B, então A vezes C é igual a B vezes C. Ou A dividido por C é igual a B vezes C, sendo que C tem que ser diferente de zero, tá? Porque divisão por zero não existe. Beleza, pessoas? Nunca consegue se dividir por zero, tá? Vamos lá. Transformar a equação 2x igual a 6 em outra equivalente com termos mais simples. Então vamos lá. A solução nossa é, ó, vamos multiplicar os dois membros pelo número meio, que equivale a dividir por 2. Tudo bem? Temos então 2x igual a 6. Então 2x vezes meio é igual a 6 vezes meio. Então, ó, vamos cancelar aqui o que dá para ser simplificado. O que nós vamos ter aí? X vezes 1 é igual a 3 vezes 1. Bom, x igual a 3. Beleza? É isso aí, pessoas? Facinho. Porque 3, caso tenha dúvida, 6 dividido por 2, tá? Um número inteiro multiplicando por uma fração, você multiplica o número inteiro pelo numerador, divide pelo denominador. Mesma coisa aqui, tá? Então, vamos seguir em frente. Consequências do princípio multiplicativo. Podemos trocar os sinais de todos os termos de uma equação, o que equivale a multiplicar os dois membros por menos 1. Tudo bem? Então, ó, a equação menos 4x igual a 3 é equivalente a 4x igual a menos 3, porque nós multiplicamos por menos 1. Tudo bem? Então, beleza. Só que a gente multiplica por menos 1, nós multiplicamos todos os membros da equação, todos os elementos, tá? Não pode multiplicar só um dos números, é todo mundo. Quando todos os termos de uma equação têm o mesmo denominador, esses podem ser cancelados. Se os denominadores são diferentes, é necessário reduzi-los ao mesmo denominador, ou seja, tirar o mínimo múltiplo comum. Tudo bem? Vamos lá então. Vamos a um exemplo. 2x sobre 3 mais 5 terços igual a 7x sobre 3. Olha só o que aconteceu aqui na frente. Todos os denominadores sumiram e não alterou nada em cima. Beleza? Vamos continuar então. X dividido por 2 mais 1 terço é igual a 5x sobre 6. Então, olha só. Aqui os elementos são diferentes.
Então nós tivemos que tirar o mínimo múltiplo comum. O mínimo múltiplo comum entre 2, 3 e 6 é 6. Então, ó, 6 é o número, vai ser o número do denominador. 6 eu divido por 2, dá 3. 3 vezes x, 3x. 6 divido por 3, dá 2. 2 vezes 1, 2. 6 dividido por 6 é 1. 1 vezes 5x, 5x. Aqui, ó, todos os denominadores ficaram iguais. Então a gente faz, cancelamos eles. Então podemos ficar só com a parte de cima. 3x mais 2 é igual a 5x. Ok? Vamos lá então. Equações do primeiro grau com uma variável. Definição. Uma equação com uma variável é do primeiro grau quando o expoente dessa variável é 1 e o seu coeficiente é diferente de 0. O que eu falei, hein? Atenção. Toda equação do primeiro grau com uma variável pode ser escrita de modo genérico na forma ax mais b igual a 0, onde A pertence aos números racionais não nulos e B pertence aos números racionais com A diferente de 0. Tudo bem? O que significa isso? Por que o A tem que ser diferente de 0? Porque se eu tiver aqui um valor 0, eu não tenho incógnita, então eu não tenho equação. Tudo bem? O que significa aqui, ó, expoente variável é 1. Aqui em cima desse x, que é o nosso variável, não tem número nenhum. Significa que é o número 1. Beleza? É isso aí. Se é número 1, primeiro grau. Se é número 2, segundo grau. Se é número 3, terceiro grau e assim por diante. Vamos em frente. Resolução de equações do primeiro grau com uma variável. Resolver uma equação do primeiro grau com uma variável para um dado conjunto universo significa determinar o seu conjunto solução, ou a sua raiz. Para determinar esse conjunto solução, aplicamos os princípios de equivalência das igualdades e suas consequências. Tudo bem? Então vamos lá, vamos aos exemplos, né? Então os exemplos a seguir servirão de modelo para a resolução dos mais variados tipos de equações do primeiro grau com uma variável. Beleza? Vamos lá então. Primeiro, resolver a equação x menos 5 é igual a 2, sendo o universo os números racionais. Beleza? Vamos ver o que acontece. Solução. X menos 5 é igual a 2. Então, x menos 5 mais 5 é igual a 2 mais 5. Cancelamos os dois 5, que menos 5 mais 5 dá 0. O que nós estamos usando aqui? O primeiro princípio. Beleza? Então, nós temos x é igual a 7. Resolvido. Que é uma equação equivalente com os termos mais simples e é a raiz da equação. Tudo bem? Então, ó, nós diminuímos a equação dada e achamos um único valor. Esse único valor é a raiz da equação. Vamos lá então, verificação. Vamos ver se funciona, né? Substituindo na equação inicial o valor encontrado, para x temos x menos 5 igual a 2, o que nós vamos fazer? Vamos trocar esse x aqui pelo 7 e ver se dá certo. Então, ó, 7 menos 5 é igual a 2. Então, 2 é igual a 2. Perfeito, a resposta está correta. Beleza? Então, uma equação do primeiro grau, do segundo grau, a gente não erra. Basta você pegar o resultado que você obteve e substituir na equação inicial. Aí, se o resultado for igual, está certíssimo. Vamos em frente. 2. Resolver a equação 5x menos 10, sendo o universo os números racionais. Solução. 5x é igual a menos 10. Então, vamos dividir o 5x por 5. Se eu divido no primeiro membro, divido no segundo. Tá? 5 dividido por 5 dá 1. Podemos cancelar. Então, esse aqui é o segundo princípio. Então, olha só. X vai valer menos 2, que é a divisão de 10 por 5. Beleza? Que esse menos 2 é uma equação equivalente com termos mais simples e também a raiz da equação apresentada. Beleza? Vamos verificar. Então, olha só. Substituindo na equação. Vamos ver o que nós temos aí agora. 5x igual a menos 10. 5 vezes menos 2 tem que dar menos 10. Menos 10 é igual a menos 10. Beleza, a equação está correta. Pronto, acabou. Vamos em frente. Resolver a equação 2x mais 1 igual a 6, sendo o universo os números racionais. Solução. 2x mais 1 é igual a 6. Então, o que eu vou fazer? Eu vou jogar o 1, que está no primeiro membro, eu vou jogar ele para o segundo membro. Ó, inverteu o sinal. Beleza? Bom, se inverter o sinal, vamos lá. 2x é igual a 5. O que nós vamos fazer agora? Exatamente o mesmo tipo do exercício anterior, né? Então, vamos lá. Vamos dividir por 2,
que vai acontecer? Os dois se cancelam, então o x vale 5 meios. Pode ficar a resposta em fração? Claro que pode, tá? Fração, ixi, pode fazer um monte de coisa. Então vamos lá. Vamos verificar isso aí agora. Então 2x mais 1 é igual a 6. 2 vezes 5 meios mais 1 é igual a 6. Os dois eu me cancelo, né? Eu vou multiplicar por 2 e vou dividir por 2, então cancelo. 5 mais 1 é igual a 6. 6 é igual a 6, perfeita equação. Beleza, pessoas? Simplesinho, né? Quarto, resolver a equação 5x menos 3 é igual a 2x mais 6, sendo o universo os números racionais. Vamos para a solução. 5x menos 3 é igual a 2x mais 6. Vamos passar o 2x que está no segundo membro para o primeiro, só que se não tem sinal nenhum ele vale mais, e vem para cá valendo menos. E vamos levar o menos 3 que está no primeiro membro para o segundo membro. Se ele está negativo, passou para o sinal de igual, fica positivo. Então o que nós temos aí? Ó? 5x com menos 3x, menos 2x dá 3x. E mais 6 com mais 3, 9. Então, vamos simplificar por 3, não é isso? Cancelamos aqui. E o que nós vamos ter? Que o x vale 3, que é a resposta da divisão de 9 por 3. Tudo bem, pessoas? Vamos verificar. Então, olha, 5x menos 3 é igual a 2x mais 6. Trocamos o x por 3, então vai ficar 5 vezes 3 menos 3 é igual a 2 vezes 3 mais 6. Cuidado aqui para não fazer bobeira. Você não pode subtrair, tá? Você não pode somar. Primeira multiplicação. Então é 5 vezes 3 menos 3. Então, ó, 15 menos 3 é igual a 6 mais 6. 12 é igual a 12. Beleza, a equação está correta, tá? Se você não multiplicar primeiro, você erra e erra feio. Vamos lá, então. Quinto, resolver a equação 2 que multiplica x menos 3, mais 3 que multiplica x mais 1, que é igual a 2 que multiplica 2 menos x, sendo o universo os números racionais. Então, vamos fazer a solução disso aqui, ó. Repetindo a equação, o que vai acontecer? Esse 2 aqui, ele multiplica o x, como ele multiplica o menos 3. Então, 2 vezes x, 2x. 2 vezes menos 3, menos 6. É o que nós chamamos de propriedade distributiva. Aqui é a mesma coisa, 3 vezes x, 3x. 3 vezes 1, 3. E aqui também, 2 vezes 2, 4. 2 vezes menos 2, menos 2x. Vamos lá. Aí o que nós vamos fazer? Vamos juntar os termos semelhantes aqui, ó. 3x assonamos com 2x, 5x. Menos 6 com mais 3, menos 3. Aqui ficou 4 com menos 2x, vamos manter 4 com menos 2x. Agora vamos transportar os números pelos dois membros. Então já vamos levar o menos 2x para o primeiro membro, ele era negativo, chegou positivo. E o menos 3, que era negativo, veio para cá positivo. Então, ó, 5x mais 2x é igual a 4 mais 3. 5x mais 2x é 7x. E 4 mais 3, 7 também. Então, nós vamos dividir 7 por 7. E o que vai acontecer aí? Cancelamos aí. X vale 1. Beleza? Muito fácil. Vamos em frente, então, pessoas. Vamos à verificação, né? Então, está toda a nossa equação aí. E nós tivemos a resposta que ele vale 1. Trocando o x por 1, é só operar. Então, olha só. 2 que vai multiplicar menos 2, mais 3 que multiplica 2, igual a 2 que multiplica 1. Então, ó, vai dar menos 4 com mais 6, tem que ser igual a 2. Mas menos 4 com mais 6 dá 2. Então, 2 com 2, perfeito. A equação está correta. Vamos em frente. Resolver a equação x menos 1 dividido por 3, mais 2x mais 4 dividido por 6, é igual a 3x menos 1 dividido por 4, sendo o universo os números racionais. Olha só, eu tenho adições, mas eu tenho aqui, ó, denominadores diferentes. Então, o mínimo múltiplo comum vai ser necessário. Vamos à solução. Então, ó, tá aí nossa equação. E nós vamos tirar aí o MMC entre 3, 6 e 4. Isso dá 12. Beleza? Então, olha só. Está aí já a equação já resolvida. O que nós vamos fazer com esse 12? Vamos colocar os 12 no denominador. Pego o 12, divido pelo denominador antigo. 12 dividido por 3 dá 4. Então, 4 vai multiplicar x menos 1, é o que está aqui. Depois do 12, nós vamos dividir por 6, dá 2, que vai multiplicar 2x mais 4, está aqui. E por último, 12, que vai ser dividido por 4, dá 3. Nós vamos multiplicar 3x menos 1, é o que nós temos aqui. Repara, ficou igual, ficou totalmente igual o denominador. Nós podemos nos livrar dele. Então, nós vamos ter 4 que multiplica x menos 1, mais 2 que multiplica 2x mais 4, que é igual a 3 que multiplica 3x menos 1. Então, fazendo a distributiva, né, o 4 vai multiplicar tanto o x quanto o 1, 4x menos 4. O 2 multiplica o 2 e multiplica o 4, então 2 vezes 2, 4.
2 vezes 4, 8. E o 3 multiplica o 3x, 9x. E o 3 multiplica o menos 1, menos 3. Vamos juntar agora os termos semelhantes. Então, olha só. 4x mais 4x menos 9x tem que ser igual a menos 3 mais 4 e menos 8. Então, olha só. Nós vamos ter aqui 8x menos 9x tem que ser igual a menos 11 mais 4. Menos x é igual a menos 7. Repara aqui, ó, aqui não é final da equação. Porque a nossa incógnita, ela pode representar um número negativo. Mas no final da equação, ela nunca pode ser negativa. Então, como ela não pode ser negativa, nós vamos multiplicar por menos 1. Multiplicando por menos 1, nós multiplicamos os dois membros. Então, fica x é igual a 7. Aí é só conferir, né? Vamos verificar se dá certo, então. Está aí nossa equação de novo. E nós vamos substituir o x por 7. Então, substituindo por 7, está aí, ó. Lembrando que tem que fazer a multiplicação primeiro. Então, nós vamos ter 7 menos 1 dá 6, dividido por 3. 2 vezes 7 é 14, mais 4 dividido por 6. 3 vezes 7 é 21, menos 1 dividido por 4. Então, 6 dividido por 3 dá 2. 18 dividido por, mais 18 dividido por 6 é igual a 20 dividido por 4. Então, ó, 18 dividido por 6 dá 3. Então, 2 mais 3 é igual a 5, que é a divisão de 20 por 4. 5 é igual a 5, então nossa equação está corretíssima. Vamos lá, então. Casos particulares. Primeiro, resolver a equação x dividido por 2 mais x menos 1 dividido por 3 é igual a 5x mais 6. Perdão, igual a 5x sobre 6, sendo o universo os números reais. Vamos aos casos particulares. Então temos aí o primeiro, resolver a equação x dividido por 2 mais x menos 1 dividido por 3 é igual a 5x dividido por 6, sendo o universo os números racionais. Olha só, nós temos a nossa equação aí, e nós vamos tirar o mínimo múltiplo comum, beleza? Então o m e mc entre 2, 3 e 6 é 6. Então nós vamos reescrever a equação com o denominador 6, pegamos o 6 dividindo por 2, isso dá 3, 3 vezes x, 3x. 6 dividindo por 3 dá 2, 2 vezes x menos 1. E depois 6 dividido por 6 dá 1, 1 que multiplica 5x. Então nós vamos ter aqui, ó, a nossa equação, os denominadores todos iguais, podemos descartá-los. Então nós vamos ter aí, antes de descartá-los, né, fazer distributiva, 2x menos 2. Agora sim nós descartamos ele. E aí nós vamos ter 3x mais 2x menos 2 igual a 5x. Então nós vamos ter aí 3x mais 2x menos 5x é igual a 2. Nós vamos ter 0x igual a 2. Ixi, 0x, hein? O que acontece? Se aqui nós temos o 0x, significa que nós não temos incógnita. Então é vazia essa solução. Beleza? Não tem solução esse tipo de situação. Esse resultado significa que não é uma equação do primeiro grau com uma variável, pois já sabemos que qualquer número racional multiplicado por zero é sempre igual a zero. Tudo bem, pessoas? Portanto, a solução aceitável para esse tipo de caso é o elemento vazio. Beleza? Toma cuidado com isso aí, hein? Lá, de modo genérico, toda equação da forma 0x igual a n, com x pertencente aos números racionais e n pertencente aos números racionais não nulos, n diferente de zero, é uma equação impossível. Beleza, pessoas? Não tem como resolver. Vamos agora para o segundo caso, tá? Resolver a equação x menos 1 dividido por 3 é igual a 2x menos 2 dividido por 6, sendo o universo, né, nossos números racionais. Então, ó, podemos resolver pelo MMC ou pela razão em proporção, que foi a matéria da última aula, né? Quem não assistiu essa aula, para o vídeo aqui, assiste essa aula de razão em proporção, para você entender o que nós vamos fazer aqui, tá? Então, quem já assistiu já sabe o que vai fazer, o que vai acontecer, não vai ter surpresa nenhuma. Então, nós vamos ter 6 que multiplica x menos 1 é igual a 3 que multiplica 2x menos 2. Fazendo a distributiva, nós vamos ter 6x menos 6 é igual a 6x menos 6. Reparou que ficou tudo igualzinho? 6x menos 6x é igual a 6 menos 6. 0x é igual a 0. Olha lá, de novo, tá vendo? O que acontece? Essa equação também não é do primeiro grau. No entanto, qualquer número racional multiplicado por 0 é igual a 0. Logo, essa equação terá uma infinidade de soluções. Ou seja,
O conjunto solução é formado por todos os números do conjunto universo, que, nesse caso, é o conjunto dos números racionais. Tudo bem, pessoas? Então, podemos concluir que a solução do exercício é o próprio conjunto dos números racionais. Beleza? Então, 0x é igual a 0, solução, números racionais. Beleza? Vamos lá. Situações, problemas de equações do primeiro grau com uma variável. Vamos ver o que acontece aqui. Muitos problemas do cotidiano podem ser resolvidos por meios de uma equação do primeiro grau com uma variável. São os chamados problemas de equação do primeiro grau. Para solucionarmos esses tipos de problemas, devemos seguir as seguintes etapas. Vamos lá. Primeiro, equacionar o problema. Segundo, resolver a equação. Terceiro, verificar se a raiz satisfaz a equação. E quarto, apresentar a resposta final. Beleza? Vamos lá então. Primeiro, a quinta parte de um número mais 1 é igual a 3. Determinar esse número. Aí você vai falar assim para mim, o que? É isso mesmo. A quinta parte de um número mais 1 é igual a 3. Determinar esse número. Não é para você chutar o número, você não está jogando futebol, é matemática. Vamos lá então. O que nós vamos fazer? Vamos lá. Primeira coisa, é equacionar o problema. Número procurado, você conhece? Não, então é x. Beleza? Agora, o que é a quinta parte desse número? É esse número dividido por 5. Beleza? E a equação do problema é o quê? É fazer esse 1/5 desse número, somar com mais 1 tem que dar 3. Então, vamos resolver esse problema. Segundo, resolução da equação. Vamos escrever nossa equação aí. X dividido por 5 mais 1 é igual a 3. Então, x sobre 5 é igual a 3. Passamos 1 para o segundo membro, já foi negativo. Então, nós temos que x dividido por 5 é igual a 2. O 5 vai passar multiplicando. X é igual a 2 vezes 5. Então, x vale 10. Repara, isso aqui, pessoas, razão e proporção. Então, de novo a história. Se não assistiu aquela aula de razão e proporção, aproveita para assistir, que vai entender melhor. Vamos lá então. Terceiro, vamos fazer a verificação. Será que dá certo esse valor que nós achamos? Vamos só substituir. 10 dividido por 5 mais 1 tem que dar 3. Então, 10 dividido por 5 é 2. 2 mais 1, 3. 3 é igual a 3. Então, já era. Né? Vamos apresentar a resposta então agora. O número procurado é 10. Beleza? Facinho, né? Vamos de novo lá. Segundo, a soma das idades de Nádia e Francisco é 24 anos. A idade de Nádia é 3/5 da idade de Francisco. Qual é a idade de cada um? Pois é. Vamos ver o que nós vamos fazer então. Primeiro passo. Vamos, procurar equacionar o problema. Vamos lá. Idade de Francisco, eu sei? Não, então é x. E a idade da Nádia, eu sei? Também não. É 3/5 de x, ou seja, ela tem 3/5 da idade de Francisco, então é 3/5 de x. Já que o Francisco é x, a Nádia é 3/5 de x. Vamos seguir em frente. Equação do problema. X mais 3/5 de x é igual a 24. Se eu pegar a idade do Francisco, somar com a da Nádia, tem que dar 24 anos, beleza? Como a Nádia tem 3/5 da idade do Francisco, é só colocar ali. Vamos então à resolução do problema. X mais 3/5 de x é igual a 24. Então, olha só. O mínimo múltiplo comum é 5. Beleza? 5x mais 3x é igual a 120, que é a multiplicação de 5 por 24. Então, nós temos aqui, 5x mais 3x sobre 5 é igual a 120 sobre 5. Beleza? Então, 8x é igual a 120. Por que eu posso fazer isso? Eu posso jogar fora, vou multiplicar por 5, depois vou dividir. Então, vamos lá. Então, x vai ser 180 dividido por 2. O x vale 15. Beleza? Então, vamos verificar. X mais 3x sobre 5 é igual a 24. Sabemos que o x vale 15. Então, 15 mais 3 vezes 15 dividido por 5 tem que dar 24. Então, 15 mais 3 vezes 15 dividido por 5 dá 9. Então, 15 mais 9 é igual a 24. 24 é igual a 24. Vamos lá para o terceiro exemplo. A soma de dois números ímpares consecutivos é 28. Quais são esses números? Então, vamos equacionar o nosso problema. Número ímpar, qual é? X, sei lá qual número ímpar que é. Número ímpar consecutivo, x mais 2. Por que mais 2? Repara, do 1 para chegar ao 3, você somou 2. Então, 1 mais 2, beleza? Equação do problema.
x mais 2 tem que dar 28. Então vamos lá, resolução da equação. X mais 2 é igual a 28, então significa que 2x mais 2 tem que dar 28. O 2 passa subtraindo, nós vamos ter 2x é igual a 26. Passamos o 2 dividindo, x vai valer 13. Beleza? Se x vale 13, óbvio que o x mais 2 tem que valer 15. Beleza? Isso aí. Facinho. Vamos à verificação, né? X mais 2 é igual a 28. Então 13 mais 2 é igual a 28. 13 mais 15 é igual a 28. 28 é igual a 28. Perfeito. Nada a fazer mais. Vamos ao quarto. Em um quintal, há coelhos e galinhas, totalizando 110 pés e 35 cabeças. Determinar o número de coelhos e galinhas. Esse aqui, pessoas, é um que com certeza cai. Naturalmente a gente usa isso aí falando de moto, de carro, que tem 2 pneus, 4 pneus. Isso aqui com certeza cai. Presta atenção, tenta entender o máximo possível, faça e refaça esse exercício aqui, tá? Vamos lá. Vamos equacionar o problema. Primeira coisa, número de galinhas, não sei, então x, beleza? Número de coelhos, não sei. Eu sei que são 35 cabeças, ou seja, 35 cabeças, contando o coelho e a galinha, então eu vou fazer 35 menos x, já que o x é galinha. Número de pés de galinhas, não sei, 2x. Por que 2? Porque a galinha tem 2 pés. Número de pés de coelhos, 4, né, vezes 35 menos x, que são o número de coelho. Então, ó, vamos lá equacionar nosso problema, né? 2x mais 4 vezes 35 menos x tem que dar 110. Tudo bem? Vamos ver o que acontece aí. Vamos à resolução. 2x mais 4 que multiplica 35 menos x é igual a 110. Fazendo a distributiva, nós vamos ter que 2x mais 140 menos 4x é igual a 110. Então, juntando os termos semelhantes aqui, nós vamos ter que menos 2x é igual a 110 menos 140. Menos 2x é igual a menos 30. Como o x está negativo, já vamos multiplicar por menos 1. Então, nós vamos ter 2x é igual a 30, o x é 30 dividido por 2. Então, o x é 15. Beleza? Então, vamos verificar isso aí, né? Se 15 é o x, então 35 menos 15 seria 20. Beleza? Logo, 2 vezes 15 mais 4 vezes 35 menos 15 é igual a 110. 30 mais 4 vezes 20 é igual a 110. 30 mais 80 é igual a 110. 110 é igual a 110. Perfeito. Significa, então, que as galinhas são 15 e que os coelhos são 20. Tudo bem, pessoas? Isso aí. Então, vamos para a equação do segundo grau, tá, pessoas? Existem, né, relatos históricos, né, de textos babilônicos escritos há cerca de 4.000 anos atrás. Já faziam referência a problemas que na atualidade resolvemos com equações do segundo grau, hein? 4.000 anos, hein? É tempo, hein? Então, ó, esse aí é um trecho, né, um pedaço de uma pedra com registros babilônicos, né? Só Deus para entender o que está escrito aí, né? Então, esses problemas tinham sua solução estritamente geométrica. Quer saber como assim? É como assim mesmo. Resolvia essa equação com geometria. Dá para ficar louco, né? Era um processo lento e difícil. Anos mais tarde, os gregos e os árabes tentaram outros meios de resolvê-los. Então vamos lá. No século IX, o matemático árabe Al-Khwarizmi desenvolveu um processo para a resolução desses problemas, dando início à álgebra geométrica. Al-Khwarizmi, esse cara aí, ó, meio doidão. Já no século XII, repara, de 9 para 12, 3 séculos, né? Baseado em Al-Khwarizmi, o matemático hindu Bhaskara, 1114 a 1185, apresentou um processo puramente algébrico. Processo esse, pasmem vocês, utilizado até hoje. Esse maluco aí é o cara de doente. Beleza? Vamos lá. Denomina-se equação do segundo grau toda equação que corresponde aos modelos abaixo, ou seja, que possuam uma incógnita com expoente 2. Beleza? A do primeiro grau não tinha número nenhum porque o expoente é 1. A do segundo grau, o expoente é 2. Então vamos lá. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Ax ao quadrado mais bx igual a 0. Ax ao quadrado mais c igual a 0.
São as 3 formas de aparecer uma equação do segundo grau, beleza? A letra A é sempre o coeficiente do termo x ao quadrado. Gente, quando eu falo sempre, é sempre mesmo, tá? A letra B é sempre o coeficiente do termo x, que não está ao quadrado. E a letra C é o que nós chamamos de termo independente de x, ou seja, ela não precisa de x, ela não varia, beleza? Vamos em frente. Dos modelos apresentados, temos um denominado de equação completa, que é o ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, e outros dois denominados de equações incompletas, né? O ax ao quadrado mais bx igual a zero e o ax ao quadrado mais c igual a zero. Para cada uma dessas equações, temos um processo distinto de resolução, os quais veremos cada um deles, tá? A gente vai ver os dois incompletos são os mais fáceis de resolver. Não que o completo não seja difícil, a gente vai usar a fórmula de Bhaskara, que também é muito gostoso de se fazer, diga-se de passagem. Inclusive, a fórmula de Bhaskara dá para ser aplicada nesses dois que são incompletos, mas não tem necessidade, você vai perder tempo, porque pode fazer de forma direta. E aí vocês vão aprender a fazer isso aí, vai ser que é uma delícia trabalhar com isso aí. Vamos em frente então. Resolvendo as equações na forma ax ao quadrado mais bx igual a zero. Então olha só, observe os exemplos. Resolver a equação x ao quadrado menos 9x igual a zero no conjunto dos números reais, tá? Ou seja, vale tudo aqui, tá? Todos os números, pode ser fração, número decimal, pode ser número positivo, negativo, número irracional, pode ser qualquer coisa. Então vamos lá. X ao quadrado menos 9x é igual a zero. Então, ó, o que acontece? Vamos fatorar o termo comum. O que é o termo comum? O termo comum é o que repete. O que repete para a gente? O x. Eu tenho um x aqui e tenho um x aqui. Então, eles são o termo comum. Vamos fatorá-los. Então, nós vamos colocar eles em evidência. Ou seja, está aqui, ó, x vezes, abre parênteses, x menos 9 igual a zero. Da onde surgiram esses números? Muito simples, ó. Eu vou pegar x ao quadrado, eu vou dividir por x. Quando eu divido x ao quadrado por x, o expoente 1 que tem aqui, ele vai ser subtraído daqui, ó. Vai pegar 2 desse expoente, menos 1 daqui. 2 menos 1 é 1. Então, esse 1 que está dando, esse aqui, é esse x. De forma que x vezes x dá x ao quadrado de novo. Beleza? Vou pegar agora o 9x, vou dividir por x. Os dois x se cancelam. Se cancela o x, sobrou o 9. E o 9 aqui é negativo, então vem negativo. Igual a zero. Tudo bem? Vamos lá. Colocamos x em evidência, né? Beleza. Agora, ó, pela propriedade dos números reais, temos x é igual a zero, que seria esse x aqui. Você vai fazer o que com ele? Você vai igualar ele com esse zero. Beleza? Então, ele vale zero. Ou x menos 9, que é esse aqui, é igual a zero também. Então, quanto vai valer esse x? X é igual a 9. Então, olha só, na equação do segundo grau, nós temos duas respostas, beleza? Até duas respostas podemos ter. Então, o que acontece? Quando a equação é nesse modelo, uma das respostas obrigatoriamente é zero. A outra resposta é o que está aqui, x menos 9, então x é igual a 9. Naturalmente, o número que está aqui dentro do parênteses, a resposta, a raiz, é esse número com o sinal invertido. Repara, igual a 9. Vamos lá. Então, ó, vamos lá, resolvendo equações da mesma forma ainda, x ao quadrado mais bx igual a zero. Aqui, ó, nós vamos pegar um exemplo um pouco mais trabalhoso, né? No conjunto dos números reais, determinar o conjunto de solução da equação. Olha o tamanho da nossa equação. X menos 2 elevado ao quadrado igual a 4 menos x, que multiplica x mais 3. Então, ó, inicialmente, vamos elevar o binômio ao quadrado e fazer a distributiva. Binômio, 2 monômios elevado ao quadrado. Nós vamos ter uma aula só sobre isso aqui ainda, tá? Que é uma aula bem extensa também. Não tem muita conversa não, tem que fazer mesmo. Então, ó, teremos então. Então, vamos à nossa equação aí. X menos 2 ao quadrado igual a 4 menos x, que multiplica x mais 3. Isso aqui, gente, é um binômio ao quadrado. Não é para você fazer x ao quadrado e depois 2 ao quadrado, tá? Quando você tem, por exemplo, o número 3 elevado ao quadrado, você não faz 3 vezes 3 dá 9? Aqui é a mesma coisa, você tem x menos 2, você vai fazer x menos 2 vezes x menos 2. Como isso aqui é um
binômio e vai gerar para a gente, está elevado ao quadrado, ele vai virar para a gente um trinômio quadrado perfeito, existe uma formulazinha que nós vamos ver ainda, tá? Essa aula não foi feita ainda. Nessa formulazinha, diz para a gente o seguinte, que nós vamos pegar o primeiro elemento, vamos elevar ele ao quadrado. Então vai ficar x ao quadrado menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo elemento. Então 2 vezes x vezes 2 vai dar 4x. E por último, o último elemento elevado ao quadrado, que vai dar 4. E aqui a distributiva normal. Então vamos ver para vocês o que acontece aí. Ó. Então fica x ao quadrado menos 4x mais 4 igual a 4 menos x ao quadrado menos 3x. X ao quadrado, primeiro elemento ao quadrado. Depois, 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então 2 vezes x vezes 2 menos 4x. O segundo elevado ao quadrado, 4. Aqui o x multiplica x, vai dar menos x ao quadrado, e o x multiplica 3, menos 3x. Os sinais aqui são negativos, porque você está multiplicando positivos por negativo, tá? Vamos lá, então. Aí nós vamos juntar os termos semelhantes, né? Passamos o menos x ao quadrado para o primeiro membro, ficou positivo. Mantivemos o menos 4x, passamos o 3x para o primeiro membro, ficou positivo. E temos aqui ó, o 4 e esse outro 4 aqui para frente, igual a zero. O que vai acontecer, pessoas? Olha só, esses dois 4 vão se anular. Porque 4 com mais 4 dá zero. Né? 4 negativo com mais 4. Então, ó, 2x ao quadrado menos x. Por que 2x ao quadrado? X ao quadrado mais x ao quadrado, 2x ao quadrado. Menos 4x com mais 3x, menos x. Voltamos à situação de ser ax ao quadrado mais bx. Então, ó, vamos resolver isso aí. Vamos pôr em evidência, né? Então, ó, vamos lá. X que multiplica 2x menos 1. Então, vamos de novo. Se eu tenho x ao quadrado, eu vou dividir por x, vai ficar apenas x. Como eu tenho um 2 junto, 2x. X dividido por x dá 1. Então, está aqui. Ó. Esse x externo é igual a zero. E a outra resposta vai ser esses dois aqui, ó, 2x menos 1, igual a zero também. Então, vamos ver. Colocando em evidência, né? Vamos lá. X é igual a zero. Ou 2x menos 1 é igual a zero. 2x vai ser igual a 1, o x vai ser meio. Tudo bem, pessoas? Já era. Agora nós vamos resolver as equações na forma ax ao quadrado mais c igual a zero. Então, esse tipo de equação do segundo grau é o mais simples, tá? Pois basta resolver a equação e obter o valor da raiz quadrada, tá? Então, só lembrando que a raiz quadrada vai oferecer para a gente duas respostas, uma positiva e outra negativa, tá? Então, vamos lá, então. Vamos aí ao exemplo, tá? Determinar o valor da equação 3x ao quadrado menos 243 é igual a zero. Aí, ó, vamos ver o que a gente pode fazer, tá? Então, vamos lá, solução. Nós temos 3x ao quadrado menos 243 é igual a zero. Vamos passar o 243 que está no primeiro membro para o segundo membro. Então, nós vamos ter 3x ao quadrado é igual a 243. Repara, ele era negativo, ficou positivo. Vamos passar agora o 3 dividindo 243. Então, ficou x ao quadrado é igual a 243 dividido por 3. Então, o x ao quadrado vale 81, beleza? Então, vamos tirar a raiz quadrada de 81. Lembrando, ó, positivo e negativo, tá? Duas possibilidades. Então, nós temos que x1, ou x' é igual a mais 9, e o x duas linhas igual a menos 9. X' e x duas linhas é a forma que a gente identifica as duas raízes possíveis de qualquer equação de segundo grau. Alguns autores utilizam, na vez de colocar x', põe x1, e x duas linhas, x2. Sempre daí ao pé da letra, tá? Beleza, então vamos em frente. Vamos resolver agora as equações na forma x ao quadrado mais bx mais c igual a zero, que é a forma completa, tá? O processo desenvolvido por Al-Khwarizmi ficou conhecido pelo nome de o processo de completar quadrados. Apesar de ser uma resolução genial, tinha uma limitação. Só era possível trabalhar por esse processo quando as raízes das equações eram números positivos, tá? Se tivesse negativo, não tinha como fazer, beleza? Que como eles faziam parte de geometria, não tem como se colocar menos 3 metros, menos 5 metros, beleza? Vamos lá então. Então, vamos lá. No entanto, foi Bhaskara que veio com a solução algébrica para esse tipo de problema e acabou por propor uma resolução definitiva para as raízes negativas. Esse processo do Bhaskara a gente usa até hoje, tá? E tem um detalhe, a gente só fala Bhaskara aqui no Brasil. Fora do Brasil ninguém sabe o que é isso, tá? Então vou falar aí com a fórmula da equação do segundo grau. Mas, vamos lá, né? Essa fórmula do Bhaskara tem duas etapas, tá?
A primeira etapa a gente determina quem é o discriminante da equação e depois o valor das raízes em si. Pode ser uma única equação, não tem problema, tá? Então vamos lá. Vamos resolver nosso probleminha, né? Então, o discriminante é representada pela letra grega delta, tá? Esse triângulozinho aí. Sua fórmula é delta igual a b ao quadrado menos 4ac. Beleza? Uma vez com o resultado de delta na mão, você consegue aplicar a segunda parte da equação, tá? Que nós vamos também ter uma formulazinha para ela. Essas duas formulazinhas, pessoas, é o seguinte, em concurso nenhum passa para vocês elas, tá? Vocês têm que saber de cabeça. Então, a segunda parte da fórmula é x igual a menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2a. Beleza? Vocês têm que guardar isso aí. Então, vamos lá. Resolvendo as equações do segundo grau, né? No modelo do modelo completo. Convém ressaltar 3 situações possíveis em relação ao delta. Tá? O primeiro caso, delta é um número real positivo maior que zero. Significa que o delta vai dar um número positivo. O que significa isso? Que nós vamos ter, no caso, aí, duas raízes distintas, ou seja, dois números de valores diferentes. Às vezes os dois positivos, às vezes os dois negativos, às vezes um positivo e o outro negativo. Tá? No segundo caso, o delta é um número real positivo igual a zero. Quando isso ocorrer, o que vai acontecer? Nós vamos ter as raízes iguais. Costuma-se dizer que são duas raízes positivas iguais, mas na verdade é uma única raiz, tá? Mas não tem problema algum se você falar que são duas raízes, né, iguais. E temos aí então o terceiro caso, né? E o terceiro caso, o que acontece? Delta dá negativo. E aí, olha só, se delta é negativo, nós não temos como continuar a conta, beleza? Porque não existe no universo dos números reais solução para uma equação de índice par com sinal negativo no radicando. Então, quando isso ocorrer, a gente para a equação ali e diz que a equação é inexistente. Tudo bem? Então, vamos lá, vamos resolver os exercícios, né? Pegar os exemplos, vamos embora. Então, vamos lá. Resolver a equação x ao quadrado mais 2x menos 8 igual a zero. Inicialmente, devemos identificar quais são os valores dos coeficientes a, b e do termo independente c. Então, vamos fazer isso. Tá? Então, nós temos aí que o a vale 1, o b vale 2 e o c vale menos 8. Que 1 que é esse aqui. Tá vendo aqui o x ao quadrado? Não tem número nenhum na frente dele. Se não tem número nenhum, significa que é 1. Então, é 1. Toda vez que a letra aparecer sozinha, tem o número 1 na frente multiplicando ela. No b, é o 2 que está na frente do x. E o c é o menos 8. Atentem a isso, tá, pessoas? Vai com o sinal deles, tá? Não vai sem sinal, não. Então, vamos lá. Vamos aplicar a fórmula de Bhaskara, então, né? Vamos lá para a nossa equação. Está aí a fórmula dele, delta igual a b ao quadrado menos 4ac. Uma forma de vocês guardarem essas fórmulas é o seguinte: toda vez que você for fazer o exercício, escreva a fórmula. Escreva a fórmula que você vai acabar decorando, tá? Então vamos lá, vamos substituir os valores que nós achamos aí na equação. Então, delta vai ser b ao quadrado, que é 2 elevado a 2, menos 4, que multiplica 1, que multiplica menos 8. Beleza? Então, ó, vamos fazer primeiro a multiplicação. 4 vezes 1 é 4, esse 4 vai multiplicar 8. Menos 4 que multiplica menos 8 dá 32. 32 com mais 4 é 36. Beleza, tá? Agora vamos aplicar a segunda parte da fórmula. Vamos lá. X é igual a menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2a. Então, x vai ficar menos 2 mais ou menos raiz de 36, que é o nosso delta, sobre 2 vezes 1. Então, ó, raiz de 36 é 6. Repara que eu tenho aqui mais e menos. É por causa da raiz. Então, o que vai acontecer? Nós vamos ter duas respostas, um x mais e um com x menos. Então, vamos chamar de x1 a soma. Então, menos 2 com mais 6 dividido por 2 vai dar 4 dividido por 2. Então, uma das raízes é 2. A segunda raiz, vamos usar a subtração. Menos 2 menos 6 dividido por 2 é igual a menos 8 dividido por 2, que é igual a menos 4. Então, as duas raízes são 2 e menos 4. Significa que se você voltar na equação, substituir o x por 2 e fizer a conta, vai dar 0. Ou se você voltar lá e substituir por menos 4, também vai dar 0. Tá? Vamos então. Continuando, né? Resolver a equação 5x ao quadrado mais 4x menos 1 igual a 0. Então vamos lá, vamos identificar de novo quem é A, quem é B, quem é C. O A meu vale 5, o B vale 4 e o C vale menos 1. Então
aplicando a fórmula de Bhaskara, né? Aplicar a fórmula está aí de novo. Vamos ver o que acontece. Vamos resolver. Então, delta é b ao quadrado menos 4 vezes 5 vezes menos 1. Isso vai ficar 16 menos 20 vezes menos 1. Então, nós vamos ter 16 vezes 20, mais 20, perdão. Isso é 36 de novo. Então, vamos lá. Menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2a. Nós vamos ter que o x vale menos 4 mais ou menos raiz de 36 sobre 2 vezes 5. Então, nós vamos ter que o x1, ou x' é menos 4 mais 6 dividido por 10. E o x, e o x' continuando a conta, né? Vai ficar menos 4 com mais 6 é igual a 2 dividido por 10. Vai ficar 1 sobre 5, simplificando ao máximo. Poderia colocar aí 0,2, sem problema algum, tá? E aí o x duas linhas é menos 4 com menos 6 dividido por 10. Isso vai dar menos 10 dividido por 10. Isso vai dar menos 1. Beleza, pessoas? São as duas raízes da equação. Vamos resolver problemas, né? Um terreno retangular tem 300 metros quadrados de área. A frente do terreno tem 13 metros a menos que a lateral. Determine as dimensões desse terreno. Isso aqui, gente, é problema que envolve Bhaskara, tá? Então vamos lá a solução. Lateral do terreno vale x. A frente do terreno é x menos 13. A área do terreno, 300 metros. Equação, x que multiplica x menos 13 é igual a 300. Então, ó, fazendo essa multiplicação aí, nós vamos ter x ao quadrado menos 13x é igual a 300. Passamos 300 para frente, ele vai vir negativo igual a zero. Uma vez feito isso, a gente aplica a fórmula de Bhaskara. Então, A vale 1, B menos 13 e o C menos 300. Continuando. Então, a B, a delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. Vamos substituir, então fica menos 13 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes menos 300. Então, vamos ter 169 menos 4 que multiplica menos 300. Vamos ter 169 mais 1.200. Delta vale 1.369. Continuando a equação. X menos B mais ou menos raiz de delta dividido por 2A. Vamos ter que x vale menos 13 mais ou menos raiz de 1.369 sobre 2 vezes 1. Será que 1.369 tem raiz? Pior que tem, pessoas. Então, ó, x' vai ser mais 13 mais 37 dividido por 2. 37 é raiz de 1.369. Então, o x' vai ficar 50 dividido por 2, ou seja, o x' vale 25. E aí, fazendo a segunda resposta, x duas linhas é 13 menos o 37 dividido por 2. O x duas linhas vai dar menos 24 dividido por 2. O x duas linhas vale menos 12. Beleza, pessoas? Já era, hein? Vamos lá. Das duas raízes, vamos considerar apenas o x', que é 25, pois não existe medida com valor negativo. Assim, descartamos o valor x2, que é menos 12. Mas estamos falando de um terreno, então não tem como se medir um terreno menos 12 metros. Ou ele mede 12 metros, ou ele não mede metro nenhum. Beleza? Dessa forma, conforme enunciado, a frente do terreno é 13 metros, menor que a sua lateral. Temos então que 25 menos 13 é igual a 12. Tudo bem, pessoas? Assim temos que as medidas do terreno em questão é de 25 metros por 12 metros. Um terreno bom, né? Vamos lá, relacionando as raízes e os coeficientes da equação ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Em toda equação do segundo grau, onde x' e x duas linhas são raízes reais, temos que x' mais x duas linhas é igual a menos b sobre a. Que b? Que a? Esse b, esse a. Tá? Sempre, tá? Sempre, sempre. Então, e ainda, em toda equação do segundo grau, onde x' e x duas linhas são raízes reais, temos que x' vezes x duas linhas é igual a c sobre a, que c, esse sobre esse aqui. Beleza? Então, se você tem as duas raízes, você compõe a equação de volta. Beleza, pessoas? Então, vamos lá. Vejamos uma aplicação dessa relação, tá? A equação 3x ao quadrado menos 8x menos 3 igual a zero apresenta duas raízes reais e diferentes. Sem resolver a equação, determinar a soma e o produto dessas duas raízes. Bom, o que nós vamos fazer então? Vamos ver. Pela equação, temos que a vale 3, o b menos 8 e o c menos 3. De acordo com a relação, nós temos que x' menos mais x duas linhas é igual a menos b sobre a. Ou seja, menos 8 sobre 3, menos 8b a 3, tem que dar, menos com menos dá mais, 8 terços. E a multiplicação, o c, que é o menos 3, sobre o a, que é 3, dá menos 1. Beleza, pessoas?
É isso aí, direto. Vamos lá. Determinar o valor de m na equação 12x² menos mx menos 1 igual a zero, de modo que a soma das raízes dessa equação seja 5/6. Então vamos ver o que a gente pode fazer. Pela equação, temos que a é igual a 12, b é menos m e c é menos 1. Tudo bem? Vamos lá então. De acordo com a relação, nós temos que x' mais x duas linhas é igual a menos b sobre a, ou seja, menos m sobre 12, que vai ficar positivo, é igual a m sobre 12. Aguenta aí. Segundo os dados do problema, temos também que x' mais x duas linhas é igual a 5/6. Ou seja, comparando as duas situações, se você perceber a mesma, né? M sobre 12 é igual a 5 sobre 6. E aí, razão e proporção. Beleza? Vamos lá ver o que acontece. Então, ó, M sobre 12 é igual a 5 sobre 6. Então, vamos ter 6M é igual a 5 vezes 12. 6M é igual a 60, então o M é 60 dividido por 6. O M, então, vale 10. Já era, pessoas. Logo, para atender às exigências do problema, M deve valer 10. Ok, pessoas? Facinho, hein? Soma e produto. Outra aplicação interessante a se fazer com a relação entre as raízes e os coeficientes da equação do segundo grau é permitir escrever na forma ax² mais bx mais c igual a zero quando são dados dois números reais, x' e x duas linhas, com raiz da equação. Então, essa relação pode ser representada da seguinte forma: x² menos sx mais p igual a zero. O que é S e o que é P? Soma e produto. Só lembrar, ó, menos São Paulo, capital do estado que nós moramos, né? Então, vamos lá. Onde S é a soma e P é o produto entre x1, x' e x duas linhas. Então, vamos ver o que acontece aqui, ó. Vamos a um exemplo. As raízes reais de uma equação do segundo grau, na incógnita x, são os números 7 e menos 3. Escrever, então, essa equação. Então, acontece, nós não temos a equação do segundo grau, mas nós temos as respostas. Como é que a gente faz para escrever a equação de volta? Muito simples. Resolução. S, que é a soma, vai ser 7 mais o menos 3, ou seja, dá 4. E o produto vai ter que ser 7 vezes o menos 3, que dá menos 21. Então, a equação procurada será x² menos sx mais p igual a zero, ou seja, x² menos a soma mais o produto é igual a zero. Então, o que acontece? É só substituir, pessoas. x² menos o 4x mais o menos 21, ou seja, x² menos 4x menos 21 igual a zero. É a nossa equação, beleza? Muito fácil, né? Vamos falar agora da equação biquadrada. Denomina-se equação biquadrada, na incógnita x, toda a equação da forma ax² mais bx² mais c igual a zero, onde a, b e c são números reais e a é diferente de zero. Pois é, pessoas, nós estávamos vendo a equação do segundo grau, aqui está com 4, né, do quarto grau. É do quarto grau, mas é uma equação incompleta do quarto grau e nós podemos resolver ela por Bhaskara, tá? Então vamos lá. Exemplos de equações biquadradas. Nós temos aí x elevado a 4 menos 10x² mais 9 igual a zero. X elevado a 4 menos 5x² mais 4 igual a zero. 9x elevado a 4 menos 6x² igual a zero. Pode-se notar que as equações biquadradas são equações incompletas do quarto grau, desprovidas dos termos em que a incógnita teria expoente ímpar, tá? Repara, não tenho expoente ímpar em nenhum deles, tá? 4 e 2, sempre um expoente. A resolução das equações biquadradas envolvem o uso de artifícios, é o que nós vamos aprender agora. É que a gente vai chamar isso aí de condicional, beleza? Então, vamos lá. Então, ó, o que nós vamos ter? X elevado a 2 menos 5x elevado ao quadrado mais 4 igual a zero. Então vai ficar y elevado a 2 menos 5y mais 4 igual a zero. Aí, olha só, é uma equação do segundo grau, tá? Com a incógnita y. O que nós vamos fazer daqui para frente? Muito simples. Já vamos fazer o que nós já conhecemos, que é fazer a fórmula de Bhaskara, né? Então, nós temos aí que A vale 1, B vale menos 5 e C vale 4. Então, delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. O delta vai ficar menos 5 elevado ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 4. Então, teremos que delta é igual a 25 menos 16, o delta, então, vale 9.
vamos aplicar o resto da fórmula, né? X é igual a menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2a. Então, o x vai ficar menos 5 mais ou menos raiz de 9 dividido por 2 vezes 1. Então, o x', nós vamos fazer a adição. 5 mais 3 dividido por 2. E o x' vai ficar 2 sobre 8. Perdão, vai ficar 8 sobre 2. Então, o x' vai ficar 4. X duas linhas é igual a 5 menos 3 dividido por 2. Então, x duas linhas 2 dividido por 2. Então, x duas linhas dá 1. Beleza? Não acabou, tá? É só uma parte. Ainda não acabou, não. Vamos lá, vamos continuar. Lembra da nossa condicional? Pois é. Então, x ao quadrado é igual a y. O que nós achamos? Nós achamos o valor de y, nós não achamos o valor de x. Então, vamos voltar à nossa condicional. Então, para o y valendo 4, que é uma das raízes. Vamos fazer x ao quadrado é igual a y, então x ao quadrado vale 4. Vamos tirar a raiz de 4, então x vai valer mais e menos 2. Agora, para y valendo 1. Então, x ao quadrado é igual a y, x ao quadrado é igual a 1. X vai ser mais ou menos raiz de 1. Então, x vale mais ou menos 1. Então, perceba o seguinte, que temos 4 raízes, tá? X', menos 2, x duas linhas, menos 1. X 3 linhas, 1 e x 4 linhas, 2. Beleza? Mais e menos 2, mais e menos 1. Beleza? São 4 respostas. Agora sim, pessoas. Agora acabou, tá? Vamos falar então de equação irracional, tá, pessoas? As ditas equações irracionais apresentam a incógnita no radicando. A resolução de uma equação irracional é feita elevando-se os dois membros da equação a uma potência conveniente para transformá-la em uma equação racional. Beleza? Essa potência conveniente é a gente que decide. Tem que ser uma potência que dê para a gente cancelar a raiz. Então vamos ver, ó. Falando assim, parece difícil, mas na verdade é mesmo, tá? Então vamos lá, um exemplo. Vamos ver como é que funciona então. Resolver a equação raiz quadrada de x mais 5 é igual a x menos 1. Pois é. Nós precisamos cancelar essa raiz. Como o índice é 2, porque não aparece a raiz é quadrada, nós vamos elevar ela inteira a 2. E aí nós cancelamos a raiz com esse 2 que a gente vai elevar. Só que se elevar o primeiro membro a 2, nós temos que elevar o segundo membro a 2. Então vamos lá, pessoas. Nessa equação, devemos ter x maior ou igual a menos 5, para que a expressão tenha sentido no conjunto dos números reais. O que significa isso? Se aqui valer de menos 5 para baixo, tipo assim, menos 6, menos 7, menos 8, isso aqui não existe para a gente nos números reais. Então, o menor número que o x pode ser é menos 5, porque menos 5 mais 5 dá 0. E eu consigo fazer a conta. Fora isso, não consigo. Então, vamos lá. Resolução. X mais 5 dentro da raiz é igual a x menos 1. Vamos elevar ao quadrado o primeiro e o segundo membro. Quando eu elevo ao quadrado o primeiro membro, a raiz é cancelada. Só que o segundo membro é um trinômio quadrado perfeito. Primeiro ao quadrado, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o segundo ao quadrado. Então, x ao quadrado, menos 2x, mais 1. Então, olha só. X ao quadrado, negativo, né, tomando ele para o primeiro membro, mais 2x, foi o primeiro membro, mais x do que já estava no primeiro membro, mais 5, menos 1 é igual a 0. Então, menos x ao quadrado, mais 3x, mais 4 é igual a 0. Isso aqui, a equação do segundo grau, é Bhaskara. Nós vamos multiplicar por menos 1 para ficar positivo a letra A, tá? Então vai ficar x ao quadrado, menos 3x, menos 4 é igual a 0. Agora nós vamos aplicar a fórmula de Bhaskara, beleza? Então nós temos aí, delta é igual a b ao quadrado menos 4ac, delta é menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes 1, menos 4. Delta é 9, menos 4 vezes 4, negativo, então delta é 9 mais 16. O delta vale 25. Aplicando a segunda parte, x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2a. Então, x vai ficar menos 3, mais ou menos raiz de 25 sobre 2 vezes 1. Então, x', 3 mais 5 dividido por 2. O x' vale 8 dividido por 2, o x' vale 4. Vamos fazer o x duas linhas. 3 menos 5 dividido por 2. Isso vai ficar menos 2 sobre 2. O x2 vai valer menos 1. E está resolvido essa equação. Pois é, pessoal. Agora, ó, é com você. Se vira, malandro. Vamos estudar aí. Primeiro, a medida do lado de um quadrado é expressa por 2x menos 1 centímetros. E a área desse quadrado é 25 centímetros quadrados. Qual é a equação do segundo grau na forma normal que se pode obter com os dados desse problema? E qual é o perímetro do quadrado? Beleza? Se vira.
2. A área de uma praça quadrada é de 154 metros quadrados. Qual é o perímetro da praça? 3. A soma do quadrado com o quíntuplo de um mesmo número real, x, é igual a 36. Qual é o número x? Pois é, pessoas. Parece difícil, mas é mais ou menos isso que você vai encontrar na prova da prefeitura, tá? Vamos lá, tem mais ainda. 4. Um pedaço de arame de 40 centímetros de comprimento foi cortado em 2 pedaços de comprimento diferentes. Os pedaços foram usados para fazer 2 quadrados que, juntos, formam uma área de 58 centímetros quadrados. Determine o comprimento de cada pedaço cortado. 5. Determine o valor de m para que a equação x² mais m menos 1x mais m menos 2 igual a 0 tenha uma única raiz real, ou duas raízes reais iguais. Significa que o delta tem que dar 0. Beleza, pessoas? 6. Dada a equação 2x² mais 5x mais c igual a 0, determine o valor do coeficiente c de maneira que o produto das raízes reais dessa equação seja igual a 5/4. Some produto. Pensa aí, hein? Vamos lá. 7. Para quais valores reais de x vamos ter x² menos 2 dividido por x² menos 4 mais 2 igual a x², com x diferente de menos 2 e x diferente de mais 2. Não pode ser menos 2 nem mais 2, então cancela aqui e vira 0, acabou nossa equação. Tá? Pensa aí, pessoas. 8. Qual é a solução da equação 4 menos x igual a raiz quadrada de x mais 2 no conjunto dos números reais? E 9. A soma das idades de Alexandre, Bruno e Ricardo é 32 anos. Qual é a idade de cada um, se Bruno é 10 anos mais velho que Alexandre e Ricardo tem 3 anos a menos que Bruno? Pois é, pessoas. Começa a complicar, né? Então, pensa aí. Vamos lá. Por hoje tá bom, né? Chega, né? Para a próxima aula, abordaremos juros simples e compostos, tá? Que é mais simples, vai ser aulas mais curtas. Espero que você aguente sobreviver a isso, né? Não deixe de assinar o canal, deixar seu like, deixar seus comentários, beleza? Então, espero que tenha gostado, desculpa a demora, né? E vamos que vamos. É isso aí. Hoje é só, pessoal. Bons estudos a todos. Até a próxima. Fique com Deus. Um abraço do Ed, hein? Tô indo, hein? Fui. Até mais. Até a próxima.